dia sei que vou abrir os meus olhos num lugar onde tudo é perfeita luz, onde conceitos como sombra e escuridão serão memórias de um passado sem comunhão. Um dia vou olhar pra fonte de toda luz, sem piscar vou contemplar o ser que luz traduz. Vou enxergar que não é luz que causa sombras, mas os obstáculos que já não mais haverá. Um dia a terra será bela, o mal não existirá. E como foi um dia, de novo ficará. Um dia vou poder chegar até as estrelas, num piscar viajar de um sol a outro sol, e todo o tempo que existir entre elas será um segundo no universo do espaço. Um dia a terra será bela, o mal não existirá. E como foi um dia, de novo ficará. A terra será bela, o mal não existirá. E como foi um dia, de novo ficará. Vinde o adorar, vinde triunfantes, ó vinde a Belém, nasceu o Senhor, ó vinde a Belém, louvar com amor, ó vinde o adorar, vinde triunfantes, ó vinde a Belém, nasceu o Senhor, ó vinde a Belém, louvar com amor ao Senhor. Lord.
vós anjos em coro e todos na terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. O Senhor, o Senhor. Rea, 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 rea. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Quando, onde e como? Ninguém passa por essa vida sem cruzar com essas perguntas. Até mesmo o cientista Albert Einstein já dizia: não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E muitas dessas perguntas são o rosto da morte e o fim. E agora, um desencontro. E o que é a morte, se não o desencontro? Não é a morte o fim do tempo? A degradação da matéria? O espaço vazio do que já se foi? A morte é o enigma mais antigo de toda a humanidade. Todas as civilizações já tentaram compreendê-la. E hoje, no auge do conhecimento humano, o mais próximo que chegou foi: a morte é a interrupção da vida de um organismo, fim da existência, ausência definitiva de algo, extinção. Bom, mas isso nós já sabemos. Aquele que no princípio respirava e dava o ar da graça, agora no fim, não mais. E só nos resta uma pergunta: o que nos espera depois do fim? O Criador disse: haja luz. O mundo material passou a existir. O homem pecou, caiu, a maldade aumentou, o dilúvio tudo reiniciou. Abraão foi escolhido, depois Isaac, Jacó, 12 tribos. O Egito os escravizou, Moisés os libertou. Com Josué chegaram a Canaã. Depois vieram os juízes, os reis, uma revolta. 10 tribos ao norte, 2 ao sul. Judá, cativeiros, guerras, domínios de Roma. E então ele nasceu. Yeshua nasceu para tudo cativar, redimir e conquistar. É porque tudo está tão quebrado, porque tudo está desse jeito. Deus, eu não entendo. Vamos, matéria, o que você está esquecendo? O Criador disse: haja luz. O mundo material passou a existir. Matéria, O homem pecou, caiu, a maldade aumentou. o que você está fazendo? O mundo está um caos lá fora e você está aí, sentada, sem fazer nada.
Se você não me ajudar, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Espaço, você poderia ficar quieto por um segundo? Então você também está aqui? Ah, já entendi. É uma festa particular entre o tempo e a matéria. Tudo bem. Deixa que eu vou me virar para colocar 8 bilhões de pessoas no mundo. A conta não fecha. Não fecha. Se ele nasceu, tudo deveria estar redimido. Pelos meus cálculos, o fim está próximo. O tempo está sendo abreviado. Ela tinha razão. Ela quem? De quem que vocês estão falando? De uma amiga? Uma irmã? Uma desconhecida? Ah, você deve ser o Espaço. Seus amigos falaram bastante de você. Muito prazer. O que você disse a eles? Por que o ar está tão denso, tão pesado e difícil de respirar? E não é o ar em todo canto? Você, melhor do que ninguém, deveria de saber isso, Espaço. Então me diga, se existe um lugar onde não haja peso, preocupações e desigualdade, no mundo onde tudo está tão cheio e tão vazio ao mesmo tempo, você deveria de se preocupar, assim como seus amigos. Aonde isso tudo vai terminar? Como nós chegamos até aqui? Como nós vamos continuar? Se o mundo continuar nesse ritmo, aonde nós vamos parar? Cruzei por inteiro num vasto deserto. De ponta a ponta, sozinho em silêncio. E do outro lado do mar de areia, vi outro deserto pra minha surpresa. Mesmo cenário por dias e dias. O vento encobre meus rastros e trilhas. Carrego o fardo de andar sem sentido. Sem nunca saber nem rumo ou destino. Eu sei que é possível vivermos sozinhos, cercado de gente e de conhecidos.
tudo nas rotas de nossas rotinas. Sem nunca sabermos nenhum ou destino. Não podemos ficar aqui parados, sem fazer nada. Nós estávamos lá, vocês viram, nós vimos a manjedoura, nós ouvimos o choro do bebê. Nós conseguimos ver em seus olhos que ele é a resposta para este mundo quebrado. Tá, mas o que você quer que a gente faça? Que voltemos lá, olhar com mais atenção. Talvez a gente tenha deixado passar alguma coisa. O tempo pode nos levar lá, não pode? Talvez. Tempo, você não está cogitando isso, não é mesmo? É difícil ter que admitir isso com o espaço nesse momento. Mas nós só conhecemos o presente visitando o passado. Então, o que estamos esperando? Mas precisamos ir os três juntos. Não tem como voltar sem afetar a linha do tempo. Matéria, você vem? Está me chamando para sair? Não. Não? Sim. Ah, sim? Talvez. Ah. Então vamos. Tudo começou baseado no encontro das noções entre matéria, tempo e espaço. Tempo. Grandeza física presente em todas as áreas e cadeiras científicas. Presente no passado, no presente, no futuro nunca ausente. O alfa, o ômega, o início e o fim. Registro, memória, tempo, indispensável para qualquer criação. Ah, não. Mas o mundo material não existiria sem mim. Matéria, substância física, matéria-prima de um mundo palpável, seja sólido, líquido ou gasoso. A porta de entrada para esse mundo. Aliás, quem ousaria tentar existir, se mover aqui, sem um corpo material? Esse que vocês falam aqui, sou eu, o espaço. Tem que haja um espaço para que eventos aconteçam? Como que você existiria? Como que você registraria? Você voltou demais. Avança mais um pouco. Eu sou a sabedoria. O Eterno me criou primeiro, antes de qualquer criatura, bem antes do início de todas as coisas. Não, ainda não é aqui. Avança mais um pouco. Vejam, é ela. É ela. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz e que ao beijar seu bebezinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Os cegos verão
e os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Cordeiro. Os cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos viverão, e os mudos cantarão ao Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu bebê é o Senhor da criação? Maria, tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias, Cordeiro Santo de Deus, que a criança em teus braços é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, o príncipe da paz, o Deus Emanuel. Ele veio nos redimir. Ele é o grande eu sou. Será que você sabe o que você carrega? Será que você entende a grandeza que você leva? Eu sei que tá difícil, Maria. Eu sei que você está com muita vergonha. Eu sei que as pessoas estão te julgando e você não sabe nem o que dizer. Mas há uma grandeza em você. Sim, há uma glória em você. A salvação dentro de você. Há uma história em você, um projeto, um chamado, algo tão poderoso que vai tocar gerações e gerações e gerações. A salvação dentro de você, Maria. Há uma luz, uma glória tão grande dentro de você. Você só precisa continuar. Você só precisa não desistir. Não desista, Maria. Não desista. Não, já não é aqui. Tempo, já sei, vamos fazer uma coisa. Vamos avançar até no dia do nascimento do prometido, tá bom? E como eu devo registrar esse momento? Bem, diga que o Verbo se fez carne, se fez matéria e habitou entre nós no mesmo espaço. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdades. Por quê? Porque eu tenho essa sensação de ter dito isso. Por acaso vocês estão transitando sobre a linha do tempo? Não, deixa eu explicar. Eu só tava ali fazendo uns cálculos, acabou que o espaço Espaço veio. agora que voltar, E eu só queria estar no shopping, só que o tempo trouxe a gente pra cá. Chegamos É engraçado isso, não é mesmo? Não, é a culpa do espaço. Foi minha Não é ideia, culpa mas não minha. era pra vir. Não, Você não é. queria ir no shopping? É que na verdade o espaço me chamou pra sair. Não, eu tava meio aluado, eu não sabia o que tava fazendo. Ele sabe sim, Foi o ele vai tempo, sair o tempo, comigo. o tempo, ele falou que a eu gente só podia voltei vir, porque que não o teria espaço problema. deu Não, a culpa é ideia. toda dele Não, mesmo. Ele vai sair comigo. Não. Teremos lindos filhos. Vejam, é ele. Ele nasceu, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, o mediador. Vocês conseguem sentir Ele preenchendo todo o espaço vazio? Este é o exato momento em que há uma fenda na linha do tempo, antes e depois de Cristo. Foi exatamente aqui que o mundo corruptível provou do que é eterno, ao ter entre nós o que não se deteriora, vestido de um corpo material passageiro. E agora acontece aquele momento divino celestial, a noite de Natal. Uma multidão de anjos vem louvar ao Senhor. Ó noite santa de estrelas brilhantes, o Salvador nesta noite nasceu. Estava o mundo pecador, errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi, os anjos cantam, nasceu Jesus, nasceu o Redentor, nasceu. Os corações alegres se curvam ante o berço de Cristo Jesus. Magos do Oriente vieram encontrar, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido humildemente, eterno amigo, vem se revelar. Ajoelhai, ouvi, os anjos cantam, nasceu Jesus, nasceu o grande rei, nasceu Jesus, nasceu o Redentor. E o seu nome será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. O seu reino jamais terá fim. Ele nasceu. Oh,
Jesus. Ele nasceu. O Jesus nasceu. Aleluia, aleluia, Ele nasceu. aleluia, 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 Ele nasceu. E os anjos cantam aleluia. Oh, oh, aleluia. Aleluia. Os anjos cantam aleluia. Sempre me intrigou essa cena. Aquele que é eterno, escolher viver na limitação temporal humana, permitindo que a sua existência seja medida pelas batidas de um coração, segundo após segundo. Num corpo de um bebê, ele parece brincar com a linha do tempo. Ai, Jesus, precioso Jesus, quanta pureza, quanta bondade, quanta sabedoria em seu olhar. Como um bebê tão pequeno consegue ocupar tanto espaço? Ele preenche as lacunas existenciais da humanidade. O Criador sendo segurado pela criação. Ele que com o dedo mindinho esculpiu as cataratas do Niágara. Com as mãos modelou o Monte Everest. Com o dedo indicador desenhou o Pão de Açúcar. E a mesma mão que segurava todo o Oceano Atlântico agora está molhada com a saliva de um bebê. Ai, que cuti-cuti, olha só as dobrinhas de Jesus. Parece até um sonho. Alguém me belisca? Ai! Você pediu. Eu gostei. Tá vendo? Aquele senhor ali, sentado ao lado do poço, na entrada da cidade. Ele aparenta estar com fome. Você pode ajudá-lo? Eu acredito que não, E por quê? porque eu não posso interferir na linha do tempo. Ah, verdade. Ninguém nunca pode ajudar. Nunca é um advérbio de tempo demasiadamente perigoso e rígido, você não acha? Certamente alguém cruzará com aquele senhor e lhe dará um pedaço de pão. Ele não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. A fome dele não se mata com pão. A fome dele é de justiça, igualdade, liberdade, é de alívio. Bom, ali está aquele que sacia sua fome por pão. O que refuta ainda mais esse seu advérbio insano. Um bebê, me poupe. Nem se iluda, ele não pode te ajudar. Dê tempo ao tempo. Com o tempo você verá. Olha o cenário político deste lugar. Roma oprimindo cada vez mais o pobre. O sacerdócio em plena decadência. Desigualdades sociais gritantes. E aonde está o Salvador? Olhe mais à frente na linha do tempo. Ali está. Ele com 5 aninhos de idade, brincando com os ramos das oliveiras. Olha que fofinho. É o que se espera de uma criança. Olhe mais à frente. E lá está ele, 17 anos, 18, 19, 20. 20 anos encurralado numa marcenaria. E pra quê? Onde está o Salvador? O que ele está fazendo? Olhe mais à frente. Os famintos continuam com fome. E o que ele fez? Nada. Eu não sei o que te falaram sobre ele, mas o tempo mostra todas as coisas. Eu acho melhor
você não se iludir muito, para não se decepcionar lá na frente. Ô, Espaço, você lembra do Newton, Isaac Newton. Não conheço ele não. Espaço. É que ele me disse que todo corpo permanece em estado de repouso ou movimento em linha reta até que uma força maior seja aplicada sobre ele. Ele te disse isso? Espaço, o que eu sinto por você é tão forte. Será que a força do meu amor poderia mudar esse seu cabeção? Para, Matéria! Espaço, você fica tão lindo comprimido. Que isso? Tá se passando. Matéria, repete isso. Para. Espaço, você fica tão lindo comprimido. Não, a gente já conversou sobre isso. Não é essa parte, Matéria. A parte do estado de repouso de um corpo. É claro. Newton me disse que todo corpo permanece em estado de movimento em linha reta ou de repouso até que uma força maior seja aplicada sobre ele. É isso mesmo. A lei da inércia. O estado de repouso de um corpo. Os ponteiros do relógio estão correndo e Jesus está perdendo tempo. A força que ele poderia usar para derrubar as muralhas de Roma, ele... Me ajuda aqui. Ele está usando para construir cadeiras de madeira. E muito bonita, por sinal. Com certeza esse produto é 100% vegano. É nitrogênio, hidrogênio, carbono. Com certeza zero glúten. Obra divina. Parabéns. 25, 26, 27. Olhe bem, ele já não é mais um menino de 7 anos. Agora ele já é um homem com 27 anos de idade. E até agora ele não subiu numa pedra para fazer um discurso. E enquanto isso, o mundo está um turbilhão. Olhamos para ele e o que vemos? Inércia. Aparente inércia? Há tempo. Enquanto você acha que Jesus está perdendo tempo, ele está se preparando, se dedicando às sagradas escrituras, se dedicando a orar. Tempo. Muitos poderiam ter o mesmo questionamento que você. Imagina Maria. Quando seus amigos chegavam, ela dizia: "Este é o Filho de Deus." Mas quando olhavam, viam exatamente assim, cheio de serragem dentro de uma oficina. Mas ninguém duvida quando o próprio Deus diz: "Este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer." E sobre ele, em forma de pomba, desce o Espírito Santo. Tão paciente, trabalhando, usa madeira, seu tempo e suor.
disso o motivo de ter trago os outros aqui. Sabedoria. Mais de 2000 anos se passaram. E olha aquela criancinha ribeirinha morrendo de fome. Aquela mãe refugiada que perdeu o seu único filho para a guerra. Tantas pessoas nas sarjetas das metrópoles. Foi preciso visitar o passado para entender o presente. Por que chegamos a tudo isso? Ah, ninguém melhor do que você para entender isso, Tempo. Me diz, de onde vem o fruto? De uma árvore, E de onde vem a árvore? de uma semente que brotou, germinou. Sabedoria, aonde você quer chegar com isso? No princípio, uma semente chamada pecado foi plantada no coração do homem. Essa semente cresceu, virou uma árvore com raízes profundas e deu muitos frutos. Ganância, ódio, maus pensamentos, espinhos de intolerância, separação, desigualdade se espalharam por toda a terra. Mas então Jesus, a semente do céu, veio aqui fazer brotar novamente o amor que une todas as coisas perfeitamente. Jesus é o fruto bom e meia amargura que o pecado causou. É verdade, sabedoria. Você tem razão. É que às vezes com o passar do tempo eu acabo me esquecendo. Ah, você deveria aquecer a sua fé nele e ver ao lugar certo. A fé é o que nos move no caminho, mesmo quando a rua parece não ter saída. É isso, vamos voltar. Vamos voltar, Tempo. Vamos voltar e eu te mostrarei agora, de uma forma que você compreenda a convergência de 3 elementos e um denominador comum. Vamos? Venham, ali, venham. Ali está um líder religioso, uma mulher enferma e pálida e um centurião romano. 3 conflitos em um ponto de encontro: Jesus. Espaço, você poderia me ajudar a localizar o primeiro? Nas margens do mar da Galileia, na vila pesqueira de Cafarnaum, Jesus acaba de desembarcar. E ali vem o primeiro elemento, o elemento X. Ele anda numa linha contínua, retilínea, na horizontal, até que, de repente, ele muda para a vertical. Neste momento, ele está de joelhos diante do mestre. A sua velocidade é de 0 km por hora. Ei, o que está acontecendo, senhora Sabedoria? O que fez com que ele mudasse assim seu corpo material? Certamente a segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força da massa aplicada. Exatamente. O elemento X estava vindo numa linha reta. Uma força foi aplicada e ele veio ao chão. Isso, o elemento X tem nome. Jairo, o chefe da sinagoga. A sua fé o fez se prostrar. Sua filha estava morrendo. Ele acreditava que se Jesus fosse até sua casa, sua filha seria curada. A súplica de fé, aplicada até Jesus, o faz mover para a casa de Jairo. Jesus parou. Ele simplesmente parou no momento do trajeto. E eu acho melhor ele andar mais rápido. A filha de Jairo já não tem mais tempo. Matéria, por que o corpo dele não está se movimentando no espaço? Ora as bolas, só há uma explicação. Uma força maior. Como assim? Ele é o grande eu sou e nada pode pará-lo. Mas algo parou. Ele é grande. E alterar assim o estado de movimento de um corpo grande requer uma força maior ainda. Ele é grande, mas algo fez parar a marcha. Isso é ciência. É Newton. É Pitágoras. É a soma do quadrado dos catetos que é igual à hipotenusa. E isso a própria hipotenusa me falou. Tá bom, vejam. Aqui está um novo elemento no plano cartesiano. As suas coordenadas são as mesmas coordenadas de Jesus. O elemento Y. Ele fez uma força tão grande, mas tão grande, que fez Jesus parar. Mas quem é ela? E que força é essa? Ah, seu nome não consta nos registros, mas nós já ouvimos a sua história. Talvez vocês não estejam lembrados, mas por ora vamos chamá-la de mulher hemorrágica. A sua força era a mesma de Jairo. A fé, mas uma proporção tão maior, tão grande, que ao tocar em Jesus, ele conseguiu extrair poder dele. Para Jairo, era necessário ir até sua casa, mas para ela, apenas tocando na pontinha de suas vestes, era o suficiente, e foi. Mas
A filha de Jairo já não tem mais tempo. A menina está morta. Não, essa foi a notícia que chegou. A força de Jesus contra a morte era maior. Então, ele foi até a casa de Jairo. Chegando lá, a menina estava morta e ele simplesmente disse: menina, levante-se! E ela voltou a viver. Ai, 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 minha cabeça dói. Eu não consigo processar a ideia de que um pedaço de tecido curou o corpo de uma mulher que estava enferma por 12 anos. Nem o maior efeito placebo faria isso. Ah, matéria. Se você ficou confusa com isso, imagina uma cura. Uma cura instantânea por apenas uma palavra. O centurião romano, vocês lembram dele? Ele tinha um amigo a quem amava muito, mas estava doente. Então, ele foi até Jesus levar a sua demanda. Ele acreditava que com apenas uma palavra, seu servo seria curado. Para Jairo, era necessário ir até sua casa. Para aquela mulher, apenas tocar em suas vestes. Mas para aquele homem, apenas uma palavra bastaria. E bastou. Jesus disse que em Israel não tinha ninguém com tamanha fé como a dele. Você entende, tempo? Jesus é aquele que atende um pedido de um pai em aflição e para ouvir o pedido de uma mulher, mesmo em meio a um compromisso importante. Jesus para ouvir um pedido de um amigo com coração aflito. Só Ele é a resposta para o caos que está esse mundo. Conhece a minha vida, lá de longe já vista, essas marcas de suas mãos. Como um templo em reforma, Ele é o dono, eu sou a obra, sempre estou em construção. Por isso só quero adorar a Cristo, o arquiteto do meu ser. Ele quem plantou a luz que brilha e anuncia que me ama, me ama, me ama. Passo a passo, glória em glória, sigo rumo à vitória, soberana vocação. E esses passos na estrada, quando não vejo mais nada, é que estou em suas mãos. Por isso só quero adorar a Cristo, a razão do meu viver. Como duvidar do seu milagre, se eu sou um milagre vivo, e vivo, e vivo. Deus fez um milagre em mim, fez um milagre em mim, fez um milagre em mim, fez um milagre. Jesus fez um milagre em mim, fez um milagre em mim, fez um milagre. Jesus, eu sou um milagre.
um milagre em mim. Fez um milagre em mim. Fez um milagre em mim. Fez um milagre. Jesus, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre em Jesus. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre em Jesus. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Deus fez um milagre em mim. Quem conhece a minha vida, lá de longe já avista essas marcas de suas mãos. Ele foi um químico divino que transformou H2O em uma cadeia de carbono e hidrogênio. O geômetro ortopedista que mudou a forma da coluna de uma mulher encurvada. O matemático que disse que 5 pães e 2 peixinhos era o suficiente para matar a fome de uma multidão. Disse que 12 homens seriam filhos por todo o mundo. O maior terapeuta que nos ensinou a combater a ansiedade apenas olhando os pássaros e os lírios do campo. O maior influenciador de sua história, que não se afastou mais de 300 quilômetros da sua cidade natal. O amigo que chorou a morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria em seguida. O roteirista que encantava com suas histórias. O homem gentil que atraía as crianças. O servo que lavou os pés dos seus discípulos. Ele também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegamos, estamos naquela sexta-feira. Ele está no Getsemane. O seu corpo começa a apresentar hematidrose. Ele está suando sangue. O seu corpo começa a entrar em profundo estado de estresse e angústia. Ele é julgado violentamente, com chicote de couro e pequenas bolinhas de ferro nas suas pontas, com ossos pontiagudos. A cada movimento constante e repetitivo, causava lesões na sua pele, mostrando a sua musculatura esquelética. Muito sangue é perdido, onde deixa ele no estado de pré-choque. Agora ele é cuspido, humilhado e com a sua coroa de espinhos, forçado a carregar a sua própria cruz. Vamos, espaço! Faça ele andar mais rápido! Desloque mais rápido! Mais força! É impossível! A força de aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a aceleração, quanto maior a massa, menor a aceleração. E nesse momento, ele está carregando toda a dor, todo o pecado, toda a angústia são sobre ele. Chegamos no Gólgota. Não! Prego de até 18 centímetros cruzam a sua pele. Ele está perdendo muito sangue. Os seus músculos se contorcem de dor. A crucificação começou. Uma morte lenta e sufocante. Nesse momento, respirar é extremamente doloroso. A cada respiração, Yeshua tenta levantar as suas costas. Suas feridas abertas se arrastam pela madeira da cruz. Ele apoia em seus pés pregados, o que aumenta ainda mais a perda de sangue. A morte se aproxima e pode ser por muitas causas, mas as duas mais conhecidas são choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. Chega! Não, tempo! Deixe que continue! Deixe que a crucificação continue! Não, eu não aguento ver isso, nem por mais um segundo. Por que ele teve que passar por tudo isso? Toda ação é sempre uma reação oposta de igual intensidade. Tempo. Pense, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, dirigidas em sentidos opostos. É a terceira lei. Dois corpos
um sobre o outro em sentidos opostos. Exato, Jesus fez a força contrária. Ele se entregou para a morte e nos empurrou para a vida. Quando não podíamos mais olhar para cima, Ele olhou para baixo e em seu ato redentor, Cristo nos deu a salvação. Salvação? Olha o mundo à sua volta. Não valeu de nada. É você. Então era você. Bem que eu percebi, tempo. Seu olhar estava estranho. Você a conhece, sabedoria? Desde o princípio, ela estava lá. A insensatez, com algumas simples palavras, conseguiu confundir Eva. Confundir? Ai, sabedoria, os anos passam e você continua tola. Não se responde com a mesma insensatez para que não se assemelhem a ela. Posso ser bem honesta com você? Eu duvido muito. Sabedoria, você é um desperdício. Tanto conhecimento pra quê? Se no fim usa uma capa de negação. A realidade é fria e cruel. Se Deus realmente existe, por que que o mundo está desse jeito? Por que tanta crueldade? Aonde está o Salvador? Vamos, sabedoria. Responde o que ela te perguntou. A escuridão é ausência de luz. É ausência de luz. A existência do mal não quer dizer que o bem não exista. Pelo contrário, quer dizer que o bem não está ali. O mundo jaz do maligno. As adversidades destroem o homem. Mas Jesus não disse que não teríamos aflição. Ele disse de termos bom ânimo, porque foi na cruz que Ele venceu o mundo. Belas palavras, mas você não conseguiu me provar nada. Não me provou a existência de Deus. Eu não vejo nada. Você vê, Tempo? Tempo, pega a gravidade e me entregue. É impossível tocar a gravidade. E só por isso dizer que ela não existe seria tolice. Porque podemos observar a sua existência, podemos medir a sua força. Me diga, como medir aquele que não pode ser medido? Tempo, eu poderia ficar aqui horas e horas discutindo bases científicas, mas no final, sabe do que irá precisar? De fé. Porque sem fé é impossível conhecer a Deus. É necessário crer que Ele exista e que Ele está perto daqueles que o buscam. Mas eu só queria poder vê-lo por mais um minuto. Mesmo assim, Tempo, irá precisar de fé. Adão andava com Deus e teve de crer que Ele fez todas as coisas, porque ele não viu nem quando Eva foi criada, porque estava dormindo, mas teve fé. Desculpa, sabedoria, mas a vida é muito curta para viver somente de fé. Lentamente o tempo passa por aqui e Ele plantou em minha mente a eternidade. E enquanto eu sinto esta vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos.
Tempo, não permita que um segundo de dúvida comprometa a sua eternidade. Não dá mais. O corpo dele já está no limite. Um grito triunfante ecoa por todo o espaço. Está consumado. Ele entregou seu espírito ao Pai. Não pode ser. Ele morreu. Onde há sabedoria nisso? Ei, de onde está vindo esse choro? Esse choro é o mesmo choro de Jesus. Não. Dona Sabedoria, o que está acontecendo? É um lindo domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Não, isso é impossível. Isso é loucura. Você não está vendo ele ali morto na nossa frente. Espaço, quer saber? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas é poder de Deus. Jesus morreu e ressuscitou, e agora, pelo Espírito Santo, seu caráter, sua essência são gerados em nós. Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. Ele desceu para que pudéssemos subir. E agora, Ele pode nascer no coração de todos. E toda vez que lembramos disso, é um lindo domingo de Páscoa. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a cruz sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, livre ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não há mais culpa. Esse é o poder de Cristo.
aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, Até voltar, ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. o poder Do inferno irá suas mãos me afastar. é voltar, vou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Em Cristo eu vou permanecer. Em Cristo eu vou permanecer. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele reescreve o nosso passado, perdoa todos os nossos pecados e tem um futuro de paz para aqueles que nele esperam. Ele preenche todo espaço vazio daqueles que entendem a altura, a largura e a profundidade do seu amor. Dizem que o mundo é feito de perguntas. Jesus morreu, ressuscitou e agora vive. Na cruz, ele respondeu uma pergunta: o que vem depois da morte? A vida eterna com Cristo Jesus. Só Ele é o tempo, o modelador da matéria, o arquiteto do espaço. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o alfa, o ômega, princípio e o fim. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
e vive está. Aleluia, eu quero convidar você a aplaudir mais uma vez o nome de Jesus. Agora, com toda a intensidade que há em você, glorifique o nome dEle. Jesus vive, aleluia, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você pode se assentar por um instante. Ele vive, Ele vive, e porque Ele vive, nós temos vida. Sabe, nós nos vemos diante de uma data que, com tanta intensidade, ao longo do decorrer e do movimento do tempo, foi transformado no movimento comercial, que intencionalmente, exercitado pela insensatez, tende a roubar a nossa atenção daquilo que de fato importa, e aquilo que move os nossos corações, não apenas no domingo de Páscoa, mas em todos os dias da nossa caminhada. Nós vemos que desde o princípio, desde o início de todas as coisas, Deus projetou o homem à sua imagem e semelhança, o esquadrinhou para com ele poder estabelecer um relacionamento íntimo, estreito, profundo. Mas a semente do pecado produziu seu fruto. Pelo livre-arbítrio do homem, Deus foi traído. Mas desde o início de tudo, desde os primórdios, o Senhor estabeleceu um plano perfeito. Eis que na plenitude dos tempos, o Filho viria, materializado, nascido de mulher, homem como eu e você, sujeito a todas as dores, limitações, todas as angústias e aflições que o homem está sujeito. Embora divino, grande, perfeito, espaçoso, Ele que era a própria expressão do tempo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, de repente confinado em forma humana. E o que o levou a fazer isso? O amor por mim e por você. Apesar de nós, das nossas falhas, das nossas durezas de coração, Ele nos amou, e Ele nos amou primeiro. Insensatez também seria nós considerarmos a ideia de que fomos nós que nos achegamos a Ele, porque toda iniciativa parte do nosso Senhor. Ele nos escolheu, e nos escolheu nele desde a fundação dos tempos. O profeta Isaías, a respeito do tempo em que Jesus se manifestaria, escreveu em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Mas certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz repousava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado.
E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, a minha e a sua culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade de todos eles. Jesus se entregou por mim e por você. O salário do pecado nos era devido, porque desde Adão a humanidade toda foi comprometida e corrompida. Mas no plano perfeito de Deus, o Filho se manifesta na plenitude dos tempos, e Ele vem para carregar o peso do meu e do seu pecado. Não à toa, naquele momento de angústia, Jesus clama: Pai, por que me abandonaste? E de fato aquilo era uma realidade, porque quando todo o pecado da humanidade repousava sobre os ombros de Jesus, a comunhão com o Pai tinha sido comprometida, porque são os nossos pecados quem faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele morreu para nos dar vida. E por vezes nós nos vemos enredados no engano e na mentira da insensatez, tentando nos convencer de que somos bons o suficiente para produzir ou promover sobre nós mesmos a salvação necessária. Quantos de nós em algum momento nos pegamos num pensamento louco, dizendo: mas eu sou uma pessoa boa, eu faço tantas coisas corretas, eu faço bem para os outros, eu nunca matei ninguém. Mas a palavra de Deus nos lembra que diante do Senhor, os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Nós necessitávamos de um Salvador, e Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar vida, para nos resgatar. E hoje a sabedoria nos convida a crermos nele, a nos convidar a realmente não apenas tentarmos explicá-lo, esquadrinhá-lo dentro do pensamento humano, explicando na formação da matéria, no decorrer do tempo ou qualquer outra coisa que seja. A sabedoria nos convida a um exercício de fé, porque o justo viverá pela fé. E se retroceder, diz o Senhor, eu não me agradarei dele. Jesus veio, e pela cruz nós fomos resgatados. Ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos viver a sua vida, para que nós pudéssemos viver para a glória dele. Ele morreu. Mas hoje não é um dia de nós chorarmos a morte de Jesus, mas celebrarmos a sua vida. Porque embora Ele tenha sofrido no madeiro, embora Ele tenha carregado toda a nossa dor e a nossa enfermidade, ao terceiro dia o sepulcro foi encontrado vazio, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele ressuscitou. E depois de ter passado alguns dias entre os discípulos, Ele ascendeu ao céu. E hoje nós temos a convicção de que Ele está sentado à destra do Deus Pai, que Ele tem a terra por estrada aos seus pés, mas que ainda uma vez mais todo olho o verá, porque nas nuvens Ele virá buscar os seus, a sua igreja, aqueles que nele creram, aqueles que creram em seu nome, que confessaram o seu nome, que entenderam a necessidade de um Redentor e que receberam, por meio da fé, exercitados no arrependimento, a redenção que apenas Jesus pode proporcionar
sobre mim e sobre você. Em Lucas capítulo 24, nós vemos as mulheres procurando por Jesus no túmulo. Elas não o encontraram lá, mas hoje, por meio do Espírito, nós podemos o encontrar aqui. Quando nós cremos, nós falamos e somos ouvidos, nós clamamos e Ele vem. A sua glória continua mudando realidades, transformando vidas, restaurando famílias e, sem dúvida alguma, alterando a eternidade de cada um de nós. Nós estávamos mortos e éramos merecedores da ira de Deus, destinados à perdição, mas por meio de Jesus agora, há dentro de mim e de você uma expectativa de vida eterna, de novos céus e nova terra. Ele vem outra vez. 1 Tessalonicenses capítulo 4 nos lembra disso. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas embora Ele tenha morrido, demonstrando o seu amor por toda a humanidade, nem todos estarão com Ele. Nós somos desafiados a estabelecermos uma aliança com Jesus, a entregarmos a nossa vida a Ele. Sabe, sem nós fazermos de Jesus o Senhor, o dono, o majoritário das nossas vidas, nós não podemos nos apropriar da realidade, da nova realidade que Jesus proporcionou na cruz. Esse é o tempo de nós ouvirmos a sabedoria, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria produzida pelo Espírito, que nos convida a entregarmos a nossa vida a Jesus. Eu não sei em que circunstância você entrou neste lugar, talvez você já andou pertinho de Jesus, talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, você tocou nas vestes dele. Mas às vezes as circunstâncias da vida, elas se levantam com toda intensidade, e parece que a nossa fé se mostra frágil e capaz de naufragar nos momentos onde ela é mais desafiada. E talvez você se afastou dele, talvez você nunca fez uma aliança com Jesus, talvez até hoje você pensou que a Páscoa era sobre um coelhinho e ovos de chocolate. Nós olhamos para um Cristo Salvador, mas que salva aqueles que recebem a sua salvação. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, versículo 9 nos ensina que se nós o confessarmos com a nossa boca, se confessarmos que Jesus é Senhor e de todo o nosso coração nós cremos, então seremos salvos. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Páscoa é isso, nós sabemos que Ele morreu por nós e que ressuscitou, e que todos nós os que cremos nele, também com Ele um dia ressuscitaremos. Já vivemos uma nova vida, porque esse é o propósito pelo qual Ele veio. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas cabe a mim e a você, em sabedoria, nos apropriarmos disso. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse instante, recline a sua cabeça. Eu queria te encorajar a um autoexame agora. Será que nós temos vivido verdadeiramente como quem crê? Ou nossa vida tem sido pautada em fábulas como a do coelhinho da Páscoa? Será que a gente continua acreditando em tolices, insensatos, e perdendo de vista que Jesus veio por amor de mim e de você, e por nós morreu e padeceu, mas ressuscitou para fazer o mesmo conosco? Esse é um convite para tomarmos posse daquilo que Ele proporcionou para nós. Nos momentos que antecediam a sua morte, Ele se assentou à mesa com os discípulos,
Mas nós recebemos uma promessa: um dia Ele virá e nós assentaremos em mesas celestiais com Ele na eternidade. Mas viver essa realidade nos céus depende do que nós fazemos aqui hoje na terra. Eu quero te dar a oportunidade, eu não posso terminar esse momento sem te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, ou de se reconciliar com Ele. Se você sente que precisa fazer isso, se você entende que esse é o momento de você se posicionar em Jesus, de você restabelecer uma aliança que talvez foi quebrada, ou se apropriar da realidade da cruz e formar uma aliança com o Filho pela primeira vez, eu quero lhe dar a oportunidade de fazer isso. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus, se você gostaria de fazer isso, de recebê-lo como Senhor, como Salvador da sua vida, eu quero te encorajar, me dá um sinal, levante uma de suas mãos, aonde você estiver, eu quero orar por você. Se você precisa fazer isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, estão todos de olhos fechados, mas os olhos de Jesus estão sobre você. Se você precisa fazer isso agora, erga uma de suas mãos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém, amém. Temos uma vida lá no fundo, aleluia, glória a Deus. Mais alguém, queridos? Eu sinto no meu espírito que há mais pessoas. Não deixe o tempo aniquilar as possibilidades. Não deixe a insensatez calar o movimento das suas mãos. Seja sábio. Lance-se aos pés de Jesus enquanto é tempo. Aleluia. Mais alguém? Levante uma de suas mãos. Amém. Mais uma vida lá no fundo, glória a Deus. Mais uma aqui, aleluia. Outra lá, glória a Deus, aleluia. Mais uma, eu vou encerrar esse momento. Eu sinto que tem pessoas que ainda estão resistentes. Seja corajoso, lance-se em Jesus, aleluia. Mais uma vida lá no fundo, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar todos a ficarem de pé nesse instante, em nome de Jesus. E você que ergueu a sua mão, se você puder, sai do seu lugar bem rapidinho, vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar bem rápido, corre para cá. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nesta noite. Isso é tão maravilhoso, isso é uma fenda no tempo da história da sua vida. A sua realidade, a sua eternidade está sendo mudada agora, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é valioso demais. Os céus proclamam a glória de Deus e celebram a atitude dos homens que o reconhecem. Eu quero convidar a igreja a estender suas mãos para cá. E você que está fazendo isso hoje, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador e que ressuscitou dentre os mortos. Eu te peço, sela o meu nome no livro da vida, libera o teu Espírito sobre mim. Eu aguardo com ansiedade o dia em que o Senhor virá para me buscar, mas até lá eu viverei para a sua glória e com os meus olhos voltados para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, a Deus, por cada um dos teus filhos neste lugar, porque sim, Senhor, agora eles são filhos. E eu oro para que eles sejam selados com o Espírito da promessa, que o Senhor os sustente e os guarde, que todo projeto e propósito que o Senhor tem sobre essas vidas se cumpram em totalidade, que as suas histórias sejam alteradas, que as suas famílias sejam afetadas, que a tua glória, Senhor, resplandeça não apenas sobre eles, mas por meio de cada um deles, Senhor. Nós te louvamos e junto aos anjos nós celebramos cada vida que nasce de novo hoje, e isso sim é a celebração de uma verdadeira Páscoa. Aquilo que a ressurreição proporcionou, nós agora celebramos, nos apropriamos e fazemos isso com gratidão e com alegria, porque tudo isso é para louvor, honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez haja muita pressão depois do que vocês fizeram aqui para tentar dissuadi-los da fé.
talvez até mesmo pessoas próximas, familiares, talvez possam questionar a decisão. Mas se um dia vocês se sentiram sozinhos, em primeiro lugar, saiba que há uma promessa: o Senhor não os deixará só até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, eu queria que vocês olhassem para trás. Vocês têm uma família na fé, aleluia. Vocês têm uma igreja que te ama, para te abraçar, para andar com você, para te encorajar, para orar por você. E sem dúvida alguma, você vencerá para a glória de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos à família na fé. Nós gostaríamos de pegar o nome de vocês, continuarmos orando, por favor. Queridos, acompanhem eles até o acolhimento, por gentileza, aleluia. Eu queria então te encorajar agora a fechar os seus olhos ainda um minuto mais. E eu queria te desafiar por um minuto, não mais que isso, um minuto. Comece a liberar palavras que demonstram a sua gratidão por Jesus. Comece a se lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por você, de toda a realidade que a obra da cruz imprime sobre o seu coração. Sabe, nós estávamos mortos, perdidos, Ele nos amou, nos redimiu, nos encontrou. Nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós estávamos em grilhões eternos, mas Ele quebrou as cadeias. Nós estávamos tomados pela tristeza, angústia e a certeza da condenação, mas Ele nos deu promessas e um futuro cheio de esperança. Senhor, nós te agradecemos, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, pelo teu favor a nós liberados, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, mas não apenas isso, o Senhor ressuscitou, e com a sua ressurreição a morte foi derrotada. Nós não precisamos mais temer. O Senhor nos deu a promessa: aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Nós não tememos mais, nós nos alegramos na certeza da nossa salvação, e por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós celebramos o teu nome, Senhor, e nós fazemos isso com o coração cheio de alegria e gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você realmente é grato, eu quero te encorajar a dar a melhor salva de palmas que você pode dar, e com a sua boca glorifique o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Você sente só por mais um minuto? Eu quero concluir essa noite, mas eu não posso fazer isso sem antes honrar cada uma dessas vidas, dessas pessoas, desses irmãos queridos, que com tanto empenho e dedicação fizeram com que tudo isso aqui fosse possível. Nós, este ano, tivemos a alegria de poder realizar esse musical de Páscoa que nós temos feito ano após ano. Nós fizemos isso em parceria com a Igreja Batista Monte Sinai, dos nossos queridos amigos, pastores Alexandre, pastora Fran, pastor Manuel, pastora Vera, que nós temos um carinho, um respeito enorme, que tem deixado um legado tão lindo de fé. Pastor Edilson foi membro na igreja quando o pastor Manuel era pastor, né? O pastor Manuel, pai do pastor Alexandre. Quero chamá-los aqui, vem cá, pastora Fran, pastor Alexandre lá no fundo, nos bastidores ali, tocando toda a orquestra. Aleluia, vem cá, Raquel, também, por favor, aleluia. Quero honrar, você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Os irmãos da Monte Sinai, cadê os irmãos da Monte Sinai? Que eles olhem para trás, vê aí os irmãos da Monte Sinai. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, aleluia. Quanto talento, Jesus, que coisa linda. Esse musical começou a nascer a ideia em meados de dezembro, né? num dia quando nós estávamos juntos lá, e começamos a partilhar algumas ideias, mas na verdade eles foram idealizadores de tudo isso, e juntamente com toda a equipe. Cadê toda a equipe do musical aí? Todo mundo que trabalhou de alguma forma para que isso acontecesse. Fica de pé aí em nome de Jesus.
Cadê a equipe toda lá? O pessoal, tá todo mundo lá atrás. Aleluia. O restante, quem está aqui, fica de pé. Aplauda o Senhor mais uma vez por toda essa equipe. Tem muita gente, tem gente lá fora, tem gente trabalhando ainda. Aleluia. Glória a Deus. E nós honramos a vida de vocês, nós honramos a igreja, nós nos sentimos muito gratos, felizes por tê-los conosco, por podermos ter desenvolvido esse projeto tão lindo juntos. Eu não tenho dúvida alguma que, sem dúvida, foi o Senhor, mas depois dele, da grandeza de Deus, nós sabemos que Ele usa homens e mulheres com coração lançados, dedicados a Ele, e foi por isso, porque haviam homens e mulheres dedicados ao Senhor, que tudo isso aconteceu, e nós nos alegramos com tudo isso, em nome de Jesus. Obrigado, Alexandre, Fran, nós ficamos muito felizes com tudo aquilo que vocês carregam, e quanto vocês nos abençoaram. Nós amamos muito vocês, em nome de Jesus. Amém. Foi lindo. Vai dar uma palavrinha agora, tá? Amém. Ufa, foi. Quero agradecer muito a essa igreja tão amorosa, tão carinhosa com a gente. Pastor Paulo, Pastor Raquel, Pastor Daniel, Pastor Edilson, que é um grande pai, né, para todos nós. Quero deixar uma palavra muito simples para o seu coração nessa noite. Certa vez, quando os homens estavam construindo uma torre muito grande, e o desejo deles era chegar ao céu, reuniram-se então lá nos altos céus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus disse: desçamos e confundamos as suas línguas. E aí tem um princípio tão poderoso. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus muda a visão, Deus muda propósito, Deus muda sonhos, mas Ele não muda princípio. Os princípios bíblicos são imutáveis. E então o Senhor diz: desçamos e confundamos as línguas, porque senão nada lhe será impossível. Esse é um princípio poderosíssimo para as nossas vidas. Quando eu assisti essa peça em dezembro, eu olhava para a minha realidade, e quando nós olhamos a nossa volta e o material humano que nós temos, eu pensava: poxa, quem que poderia fazer? Onde quem se encaixaria? Nós não somos profissionais, nós não temos atores, cantores, dançarinos profissionais, talvez alguns sejam, mas não é a maioria. Porém, eu comecei a pensar e a orar e pedir a Deus que nos desse direção. E então, na hora de separar os papéis para essa peça, eu fui de acordo com o comportamento, a personalidade de cada um, que se encaixava melhor. E vocês viram aqui o resultado? Glória a Deus por isso. Mas quando eu mostrei essa peça para algumas pessoas, eles assim: nossa, mas será? Mas é difícil, mas é complicado. Um dia, conversando com os pastores lá em casa, eu falei assim: olha, eu precisava apenas de alguém para dançar, para ajudar, alguém para cantar, você pode emprestar alguém? Aí a pastora Raquel falou assim: posso dar uma olhada? Quando ela viu, foi contaminada pelo lado positivo. Então nós começamos a falar a mesma língua. Aí quando nós juntamos com o pessoal da peça lá na igreja, começamos a falar a mesma língua. Pastora Raquel, pastor Pablo trouxe para cá, sentou com a Bia, sentou com o coral, e eles começaram a falar a mesma língua. O Ministério de Dança começou a conversar e começaram a falar a mesma língua. E quando nós nos demos conta, estávamos todos nós, cada um na sua casa, na sua igreja, separado, cada um no seu núcleo, ensaiando, porém falando a mesma língua. E hoje, ao ver isso, eu tenho a plena certeza, como eu já tinha em dezembro, de que quando nós falamos a mesma língua, nada nos é impossível. Leva isso para a tua vida, leva para o teu casamento, leva para o teu trabalho, leva para a tua família. Sabe por que a gente briga tanto? Porque a gente não fala a mesma língua. É um princípio. Se eles continuarem falando a mesma língua, nada lhes será impossível. Todo lugar, todo ambiente, toda igreja que fala a mesma língua, é isso que você viu hoje. Nada é impossível. Que Deus te abençoe. E muito obrigado a vocês. Obrigado, pastor Daniel. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe vocês. Obrigado.